Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, mais uma live sendo realizada, né? Que maravilha! E hoje nós teremos um convidado top, um profissional maravilhoso de segurança do trabalho, que vai estar aqui conversando com a gente, né? E falando um pouquinho do trabalho dele e dessa importância da segurança do trabalho, né, nas organizações. Então vamos lá, o meu convidado já está aqui conectado e nós fizemos um teste e vamos agora se conectar com ele. Essa nossa live ela foi marcada pela segunda vez. Tô Tá conseguindo conseguindo ver o ver direto? Anderson. Vamos comemorar. Instagram, muito obrigada, Instagram, por você estar ajudando a gente, né? Lá em São Jorge. Vamos, ó, muita energia positiva que eu coloquei aqui, porque, gente, não, eu não podia deixar de fazer essa live, entendeu? Poxa, não. A primeira E vez a foi de gente primeira, ficou. hein? Agora foi de primeira. A primeira vez a gente ficou, né, esperando e não conseguia, e tivemos que remarcar. Então, olha, que bom. Instagram, muito obrigada por ajudar, tá? Boa tarde, Anderson, tudo bem? Eu gostaria muito de te agradecer por você ter aceito o convite de fazer uma live comigo. Eu conheci o Anderson numa live que ele fez com uma amiga minha, com a Dai, que nós fizemos mestrado juntos. E eu amei a live, eu achei assim maravilhosa. Eu mandei uma mensagem para o Anderson elogiando a live, mandei para a Dai também. E eu falei, não, eu tenho que ter o Anderson aqui também, entendeu? E, e convidei ele e ele super topou. Eu falei, ai, que legal, bacana, tô me sentindo até importante. Muito boa tarde a todos aí. Boa tarde, Michele. Obrigado pelo convite. Obrigado por ceder esse espaço que é importante para a segurança do trabalho, principalmente nesse Sim, momento que nós estamos vivendo de pandemia aí, de mudança cultural, determinadas coisas. Estou à disposição. Será um prazer aí trocar essas exatamente, muito informações. obrigada. Eu agradeço, porque a gente já vem conversando já há algum tempo, né, a respeito dessa Já, live. E, assim, nossa, o Anderson é um profissional top de segurança do trabalho, super qualificado, e, assim, ele tem muito a agregar informação para compartilhar aqui com a gente. Né? Eu também estou aqui aprendendo, né, um pouquinho com ele. Então, assim, é maravilhoso. todos nós, Isso aí, estamos em constante aprendizado, né? com certeza. Então, Anderson, eu queria que a gente desse uma introdução e que você falasse para a gente para que serve a segurança do trabalho. Qual a importância dela assim, nas organizações? Bom, a importância da segurança do trabalho, primeiramente, é uma questão que trabalha vidas alheias, vidas de pessoas, né? A primeira questão humana. E também que não pode se deixar de lado é a questão da vida econômica da empresa também, das organizações, né? Que muitas das vezes o pessoal o profissional de segurança, seja engenheiro, técnico, médico, enfermeiro, pessoal da enfermagem, os demais acham que tem que ter um lado. Não, nós temos que ver os dois lados. É claro, o ser Uhum, humano, né, vidas humanas em primeiro lugar, mas a empresa também tem que ser protegida sim. como organização, porque é uma troca, né, Michele e Uhum, amigos? exatamente. A empresa exige, gera emprego e lucro para os funcionários, assim como ela precisa desses profissionais, indiferente à função, para gerar esse lucro, né, e benefício para todos e assim como para todo o nosso país, né? Só que ele Exatamente. precisa de funcionário saudável, né? Exatamente, é como você falou, é uma troca mesmo, né? O colaborador tá ali para dar o seu esforço, né, em relação àquela atividade que ele vai exercer, mas ele também precisa de segurança naquela atividade que ele vai empenhar na organização, né? E então Sim, é uma troca mútua, né? Onde a empresa ela isso. precisa
né, resguardar esse colaborador em relação a todos os riscos, né, ocasionais, né? E o colaborador também, ele precisa estar informado sobre todos esses procedimentos que ele também tem que cumprir, né? São direitos e obrigações mútuas que devem ser estabelecidas para que esse trabalho, né, seja empenhado com sucesso. Com certeza, porque um trabalhador doente, ele não produz, né? Ou se produz, ele produz da forma que ele tem de saúde, quer dizer, se ele está com uma saúde debilitada, a produção vai ser debilitada, e consequentemente, nas organizações terá um efeito dentro das organizações, porque você não está contando com 100% de uma pessoa, e sim com uma parte dela, né? Sim. E também isso gera problemas também, até questões na família, né, que recebe o reflexo, assim como eu falei anteriormente, o país, todo mundo perde. E aí a empresa está perdendo aquele funcionário bom, né, para desempenhar a sua função, e também está tendo custos, né, com essa saúde desse profissional, porque ele é responsável, né, dentro da organização, a empresa ela é responsável por tudo que acontece dentro com o funcionário. Por isso que tem que ter essa questão de passar para eles, né, todos os procedimentos, né, toda a segurança, também ter essa fiscalização, ter esse compromisso também de oferecer cursos, treinamentos, elaboração de documentos, né, descrevendo todas as suas funções, para que ele, quando ele entre na organização, ele saiba exatamente o que ele tem que fazer para desempenhar aquela atividade dele, né, o papel dele como colaborador e o papel dele também junto com a organização, né? Porque ele leva o nome da empresa em todos os lugares que ele for, né? E essa empresa, tendo todo esse respaldo e esse cuidado com o colaborador, ela é bem vista no mercado, né? Hoje em dia, nós trabalhamos, já que você comentou agora a última frase, a questão de ser da visão da organização dentro do mercado que ela trabalha, que ela vende seu produto, isso é importante. Né? Até eu comento em treinamentos com as pessoas que é o seguinte, muitas das vezes tem empresas, né, com quem eu trabalho, ou já trabalhei, que ela tem maior receio, por exemplo, de perder um ISO ou não ganhar um ISO, né, não conseguir. Que é o selo de qualidade, né? Selo de qualidade, quer dizer, você já está falando de qualidade. Se a pessoa se a empresa tem esse ISO, o selo de qualidade, opa, eu vou investir nela. Porque ela tem qualidade. E a qualidade, ela é plural, é de várias áreas, né? Inclusive segurança ao trabalho. Né? Então, tem empresas que priorizam isso do que o antigo fiscalizações do antigo Ministério do Trabalho, que não se deve deixar de lado, só devido ao ISO. Só que é uma realidade que se tem, né? Não, depois eu vejo essa questão do Ministério do Trabalho. Primeiro eu vou ver o ISO, primeiro eu vou colocar a plaquinha lá atrás, ali, todo mundo bem bonitinho. Ok, ótimo, mas tem a questão legal também, que é a questão da legislação que ela exige, né? Porque não adianta resolver um problema do ISO e que determinadas questões do ISO, isso é importante colocar, determinados critérios do ISO, né, o mesmo do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é mais amplo, é um todo, é uma legislação que contempla várias outras situações que dentro do ISO, aquele auditor, auditora, de repente não botou como requisito. Né? E a empresa entende que fazendo isso ali está ok. Ótimo, é uma parte. Mas tem a questão legal também que não pode se deixar de lado, senão deixa capenga, né, a questão laboral dentro da empresa. Então, por exemplo, vamos lá, assim, um exemplo para a gente ter mais entendimento em relação a isso. Eu tenho uma empresa, né? E aí eu quero discriminar todas essas atividades e esses procedimentos para que todos os meus colaboradores estejam cientes de tudo que todas essas funções, questão de segurança que eles vão desempenhar. Né? Aí a empresa ela tem que fazer um programa de prevenção de segurança para o trabalhador, né? Esse programa que vai discriminar tudo isso.
Justamente. Eu vou ampliar até um pouco mais a minha Tá. resposta quanto a isso, tá, Michel? Se me permite. Aham. Assim, Claro? pessoal, você tem que fazer dois, no mínimo. Toda empresa, quando tem um trabalhador CLT, né, o seletista, Aham. ela tem que ter dois programas no mínimo. Um que fala da parte de segurança, tá? E o outro que é da parte de saúde ocupacional, ou laboral, como queiram, né? Aham. Então, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é a parte de segurança, né? E o pessoal, para mim não confundir muito, tá? Que é a parte mais para higiene ocupacional, que é uma área da segurança e saúde e medicina do trabalho, tá? Uhum. Então ele vai discriminar todas as atividades existentes na empresa e vou tentar ser bem sucinto, bem direto, mas sem Não, deixar claro. informação, tá? Aham. É bem longo esse tema. Sim, E claro. cada uma das atividades é feita uma análise de risco onde ele Ah, contempla tá. todos os riscos relacionados àquela função, àquelas atividades. Aham. Logo na sequência, é, quais os riscos, quais funções deverá se ter uma observação maior com relação a determinadas proteções. Quem vai precisar usar, Uhum. por exemplo, o protetor ocular devido ao risco de ruído, né? O risco físico, o agente ruído. Quem vai precisar usar uma máscara, hoje todo Sim. mundo, né? É isso, Então, todo mundo. dentro do PPRA vai estar descrito isso. E algumas questões que a empresa precisa se adequar, Aham. tá? Com relação à legislação e a questão técnica, né? Que é como eu digo, às vezes não precisa estar na lei para você proteger o trabalhador. Se você Agora, verifica, essa questão da saúde do trabalhador, quando o trabalhador ele é admitido numa empresa, ele já faz um exame médico de saúde, exame se ele admissional, está apto, né, para ele entrar na organização e assumir aquela atividade que ele vai desempenhar. E ao longo justo, do período que ele está na organização, esses exames eles são feitos periodicamente, né? justo, que aí são contemplados no outro programa, que é o Isso. PCMSO, Programa de Aham. Controle esse controle médico de saúde ocupacional, que aí é só a parte de saúde. As mesmas Aham. atividades, riscos, os riscos que são vistos pelo profissional de medicina do trabalho, a profissional, tá? Tem que ser um Aham. médico especialista, é o único documento que é só um especialista pode elaborar, ser responsável técnico, que é um médico ou a médica do trabalho. 5 anos de Isso. medicina, 6 anos, Aham. mais a especialização. E aí, dentro dele, será descrito o quê? Quais os exames básicos e os complementares e suas periodicidades. Por exemplo, o servente, ele vai fazer anamnese, que é o exame básico, né? Ele pergunta se tem alguma problemática, aí vai de cada um pro, o examinador, o médico examinador. Quais as perguntas, eles sabem, né? Aham. E para ver se ele já tem alguma doença pré-existente, algum problema de saúde, seja físico ou Uhum. mental, que possa impedir dele trabalhar ou ter algum tipo de restrição. Aí, se ele precisar, ele vai solicitar dentro do documento, também pode ser solicitado para essa função, um exame complementar, exame de Aham. sangue, Sim. audiometria e, Aham. e por aí E vai. Então, é parte de esses saúde. exames, eles são feitos com que frequência? Você sabe? Então, de 18 a 35 anos, os profissionais Ah, com 18 a 35 anos, no PCMSO é bienal, né, a ah, cada tá. 2 anos. Só que aí é uma área que é do médico ou da médica. Se ele quiser Isso. reduzir devido ao risco, ele pode Aham. fazer, por exemplo, solicitar alguns exames complementares a cada 6 meses, por exemplo, Sim, exame com sim, sim. relação a quem trabalha com produto químico, né, exame de Uhum. sangue, algo do tipo. Então é uma área que é o domínio do médico, ele que direciona, entendeu? A Entendi. periodicidade. Uhum. E aí é elaborado todo esse programa que todas as empresas devem ter, né? O PPRA, né? Programa de E o Prevenção. PCMSO, os dois. Isso. E Isso. aí, depois desse programa ser confeccionado, aí vai passar para os colaboradores todas essas informações, né? Através de cursos, treinamentos. Justamente. Tem só um detalhe que é muito longo, mas só vou deixar um claro aqui, Tá. né? O PPRA e o PCMSO, devido a uma alteração de lei recente, de certa forma,
tá? Os microempreendedores individuais, o MEI, eles têm umas restrições, ou empresas que Isso. as empresas têm grau de risco, né? 1, 2, 3 e 4. Tá? As Pela empresas de grau de quantidade risco de 1 e 2, funcionários que elas têm, né? É isso? ou, ou por ser só grau de risco 1 e 2, tá? Aí Ah, elas tá. têm a restrição de precisar, elas não têm uma certa obrigatoriedade. Só que isso é um tema longo, é só para fazer Uhum. O esse grau, alinhamento só para aí. explicar, o grau de risco um é o quê? Assim, ó, o grau de risco 1, eu tenho como exemplificar. São empresas, Tá, por não, pode dar um exemplo, exemplo. Aham. uma papelaria, um escritório administrativo, né? Agora, um grau de risco 2, um grau de risco 2, às vezes é uma Constru- empresa, uma Construção construção é grau de civil. risco 3 no mínimo. Ah, três. Ah, tá. 3 e 4, 3 e 4, 3 Aham. e 4. Não foge disso. Não adianta que não foge disso. Agora, uma empresa, uma pequena, uma fábrica, dependendo do material que ele utiliza, pode ser grau de risco 2, né? Pode Aham. ser de grau de risco 2, porque vai muito da atividade, enfim, Sim. que ela realiza, dos processos, que aí são classificados. Eu estou falando de forma básica, tá? São Não, claro. classificados esses graus de risco. Agora, tu pode ter uma empresa pequena, por exemplo, que fabrica tintas para carro, por exemplo, como eu já encontrei, bem pequeno, fundo de casa, que Aham. é grau de risco 3. Porque a Ah, tinta, por tá. si só, por ser químico, Isso. o processo, ele É já pelo, gera pelo uma cheiro, gravidade de né? risco. Aí pode E, ocasionar problemas, né? Ah, justo. entendi. E agora eu vou entrar, né? Enfim, agora nesse período que a gente está vivendo, né? De pandemia, né? Porque todos nós fomos Certo. surpreendidos com essa situação nova que a gente nunca viveu na vida, né? Isso. E, e eu entendo que, assim, para a gente está difícil, imagine para uma organização que é Nossa, fiscalizada, né? Que já tem um procedimento que está sendo adotado ali e de uma hora para outra ter que mudar tudo, né? E aí, Anderson, assim, eu sei que de primeiro momento todas essas organizações tiveram que fechar, né? Porque mandaram uhum. fechar tudo e algumas começaram a dar férias para os seus colaboradores, né? Deram um tempo para pensar como que iriam fazer em relação a tudo isso. Quais foram as mudanças que foram acontecendo diante disso tudo? As mudanças, primeiramente, foi cultural, né? Como acontece até Sim, conosco aí, né? O cidadão isso. em geral, né? Então, todas Aham. as organizações, de modo geral, sofreram essa primeira mudança cultural. Por exemplo, um profissional que durante sua atividade não precisava usar máscara, ou se usava, era muito eventual e era um tipo específico, uma máscara profissional, digamos assim, Uhum. hoje ele tem que usar constantemente. Então já Essencial, teve essa né? mudança. Uhum. É Essencial, obrigatório, na verdade, né? justamente. Até para te dar um exemplo, aqui em Florianópolis, a multa, o prefeito já comunicou, até eu te passei o que Isso foi. ele orientou, né, que a partir de quarta-feira a multa era 120, posso estar equivocado um pouco no valor, vai para 1.200, 1.250. Olha, Tem gente que caramba. está fabricando luva de tudo, máscara de tudo quanto é jeito. Uhum. Mas, enfim, é como uma mãe dizia, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Isso, Então, outra exatamente. mudança também Alguns que procedimentos envolve também foram mudados, né? Porque tem do. muito trabalho braçal também, né? Em que eles trabalham juntos, por exemplo, a construção civil, né? Então, todo mundo ali trabalhando ali praticamente junto, Junto, né? E aí, essa questão desse procedimento de higienização, de precaução, como que está sendo feito isso? distanciamento, por Distanciamento, exemplo, no refeitório, você marca xizinho no banco, a cada aham, 1,50 m no mínimo. Então, quer dizer, um banco caramba, que caberia 4 a 5 pessoas, cabem 3 agora. Né? aham, Você tem que fazer rodízio para o pessoal almoçar, para não no gerar refeitório, aglomeração. Isso, isso. no refeitório.
Então teve essas mudanças também de horário, tem que se adequar a alguns horários, né? Aumentar espaçamento de alguns ambientes. Por exemplo, num escritório, se o escritório era pequeno, você, se for um escritório com layout pequeno, né, você já tem que aumentar. Já tem Uhum. que aumentar. Um supermercado já botou na frente dos operadores de caixa acrílico, né? Sim, isso, E é. dispensador de álcool. Então, eu tô tentando Não, claro. enumerar várias outras atividades Aham. que eu observei também que teve essas mudanças, tiveram essas mudanças. Conscientização constante sobre isso, né? Sobre o Covid. Empresas que, por exemplo, não tinham conscientização, quando tinha, era muito é, básica, ou até mesmo interventual, uma vez por mês, hoje é uma vez por Hoje semana, é e é constante, Covid, né? Covid constante, porque, infelizmente, de certa forma, é necessário. Não precisava ter Sim, sim. essa pandemia para ter uma conscientização, né? Mas com relação a esse tema, é constante, né? Porque tem um automático do ser humano. Às vezes, ele Aham. nem por maldade, por exemplo, ele tira a máscara para respirar. Nós não temos uma máscara, de certa forma, ideal, mas o acesso é meio complicado devido à fabricação. Hoje em dia que melhorou um pouco a fabricação dessas máscaras, ainda estão algumas em processo é, de melhoria, de especificações melhores para melhor Uhum. fabricar, né? Então, É, até porque também a máscara, ela também tem um tempo que você pode utilizar, justo, né, de utilização. É, tem essa 3 em 3 questão também, horas. tem essa questão, aí você tem que ter a questão também da higienização das mãos, né, com álcool em Justo, gel, com lavar bem com as mãos, passar álcool em gel. Essa preocupação é, também do distanciamento, né, porque tem todo esse pode ter o processo contato. junto, né? Todo Isso. esse processo junto. Às vezes você tem que ter um projeto, como nós fizemos, eu e a Dayana, fizemos ali uma live, você participou, Isso. e também montamos o e-book junto, porque esse projeto de segurança com relação à prevenção Covid, né, ele não pode ser uma coisa genérica, tem que ser Uhum. especificada para cada atividade, cada situação, a Isso. realidade da sua empresa. Né? Tem setores que vão usar luva, que a luva ela é eficaz, em outros não, vai ter, em 1 minuto já rasga. Então tem que ter um Aham. projeto adequado para a E tem que ter realidade. Né? também essa preocupação de comprar também os equipamentos realmente necessários, né, para que o colaborador possa exercer a sua atividade com segurança também, né? Porque não Com adianta certeza. querer economizar na compra de uma máscara ou de uma luva e em 5 minutos o negócio rasgar e ter que ficar trocando toda hora, né? Então, realmente, as empresas têm que buscar também produtos de qualidade, né, para cumprir Sim. também essas exigências na questão de segurança também dos seus colaboradores, né? Sim. E aí tem uma palavrinha mágica que eu tô adorando. Minha esposa não fica com Aham. ciúme, mas que eu tô namorando é a gestão. Você tem que ter a gestão do equipamento de proteção individual, que é o EPI, mais conhecido como Uhum. EPI, né? Qual é o melhor, qual é o mais adequado para aquela atividade, né? Por exemplo, luva, que se gasta bastante, por exemplo, nas atividades que eu estou exercendo hoje, construção civil, você pega um de latex, compra um de latex, e entrega para um profissional que trabalha com um serviço um pouco mais bruto, que é carregar um tijolo, uma madeira, ela vai se perder em pouco tempo. Ela é para risco Uhum. químico, né? Sim, Ainda assim se perde, mas se você trabalhar exercer uma atividade mais bruta, mais brusca, que isso existe bastante, vai se perder. Então, é. ela vai rodar bastante, vai ter que comprar muito mais e é melhor você ver um pouquinho uma luva que tenha uma durabilidade melhor, que seja adequada para o risco. E às vezes Uhum. você investe, não é gasta. Você investe um pouco mais Investe. que tem mais tempo de uso. Sim, com É só um certeza, exemplo. é Né? verdade, Aí é. tem que fazer a gestão disso, né? desse Uhum. processo. E aí Se não houver gestão, as empresas tiveram que mudar toda essa sua cultura organizacional, né? Porque já estavam uhum, adaptadas a um sistema, né? A um processo.
e de repente tudo isso mudou, até porque os órgãos públicos também exigem das empresas, né, esse procedimento como uma questão de segurança, né? Não só para os colaboradores, mas também na entrega do produto para o consumidor final, né? Que tem toda a importância esse manuseio, né? Qual é o órgão público que fiscaliza todo esse procedimento de segurança do trabalho? Bem perguntado, boa pergunta. Assim, nós temos o antigo Ministério do Trabalho. Por que antigo? Porque desde o atual governo, o governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele alterou, ele pegou, extinguiu a sigla Ministério do Trabalho e tornou-se o quê? Uma Secretaria Especial do Trabalho e Previdência Social, tá? Que está dentro do Ministério da Economia. O Ministério do Trabalho acabou a sigla. Acabou a sigla, o processo é o mesmo. Ele só está ligado ao Ministério da Economia agora. Então, esse é um órgão, tá? Esse é um. A vigilância sanitária, né? Que no âmbito nacional é a Anvisa, né? Sim. Mas no âmbito estadual, municipal é a vigilância sanitária, ela pode sim fiscalizar, desde que o Ministério do Trabalho, por motivos, por exemplo, de falta de auditores fiscais, que é o AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, né? Uma quantidade, que a realidade, a quantidade é mínima, é muito pouca de auditores e auditoras. Aí ele pode direcionar, solicitar o apoio de um outro órgão, seja municipal, estadual, um bombeiro, corpo de bombeiro militar, né? A vigilância sanitária. Aqui em Santa Catarina teve um período que a vigilância sanitária, hoje, ela pode até encaminhar ao Ministério do Trabalho. Ela não pode autuar. Ela pode encaminhar para o Ministério do Trabalho. Assim como o sindicato. Os sindicatos, né, dos trabalhadores e demais, eles podem também prover fiscalizações e encaminhar para o Ministério para ver a questão de autuação ou não. E vocês, profissionais de segurança do trabalho, vocês fazem essa documentação, né, junto com a empresa, desses procedimentos de segurança, e vocês também vão fiscalizando. Justamente. Junto aos setores, né? Isso. A diferença é que eu costumo dizer para as empresas, né, os gestores e até mesmo os funcionários. Nós, profissionais de segurança, quando somos contratados dessa forma, né, como prestador de serviço, ou até mesmo seletista, né, nós somos os fiscais internos. Isso. Quer dizer, não vamos autuar, nós vamos apontar algo que, de repente, a empresa, através de seus gestores ou funcionários, não conseguiram ver devido à mente produtiva, né? Estão ali produzindo e passa despercebido, né? Então, nós vamos lá, olha, aqui nesse processo produtivo, tem uma parte que vai te machucar, ou vai gerar uma doença. Nós temos um meio de tratamento, de prevenção, melhor dizendo. É melhor prevenir, não tratar. Sim, claro, é verdade. É assim, assado. Tem que usar determinado equipamento, determinado sistema de proteção para que aquilo lá não ocorra, né? Ou consigamos, que é o melhor, eliminar o risco, né? O perigo. Se tu consegue eliminar o perigo, risco não haverá. Tá? Então, nós vamos apontar essa questão e mostrar para os gestores ou as pessoas competentes da empresa, estudar, né? Muitas das vezes, um grupo multidisciplinar para chegar num bem comum de todos. Olha, isso aqui tem que colocar uma grade de proteção nessa parte, no acesso de matéria-prima da máquina. Nós temos que botar uma proteção. Está gerando muito ruído, vamos botar um protetor auditivo, ou uma proteção, um tratamento acústico dessa máquina, a minimizar o ruído. Aí então não precisa usar o protetor, dependendo da situação. É claro que isso devido a tudo em estudo, né? Então, eu acho que o RH ele tem uma importância muito grande, né? Porque ele lida diretamente com os colaboradores. E ele trabalhando junto com você, né? Vocês dois juntos, você consegue pontuar e ele consegue informar para os colaboradores aquilo que realmente precisa ser alterado, como que deve ser feito, né? Para que não tenha nenhuma dúvida em relação aos procedimentos, às atividades que eles empenham.
é muito importante que eles tenham conscientização, né, dessa prevenção, porque não é só vai prejudicar a saúde dele física, né, muitas vezes também mental. Então, é sinal que a empresa está preocupada com aquele colaborador, né, que ele tem uma importância ali, e ele se sinta acolhido pela organização na questão dessa preocupação, né, com ele, porque se tem algum problema de saúde, afeta outras partes também, né? Afeta a vida dele junto com a família, né? Então, assim, realmente é muito complicado. E a empresa mesmo, né? E a empresa mesmo, da responsabilidade que a empresa tem, muitas vezes a empresa depois até, de repente, é denunciada, né? Por, às vezes, não tá cumprindo aqueles procedimentos ou alguma falha do colaborador que também prejudica a empresa, né? Sim, sim. Até tem um detalhe, só comentando sobre o RH, e vou entrar nesse processo que você comentou. Tá. O RH e a segurança, suma importância. De suma importância. RH e segurança é co-irmão. Às vezes dá umas briguinhas, mas isso é natural. Não, pode acontecer. Mas são irmãos, né? Irmãos brigam de vez em quando, mas assim, com certeza. Porque nós da segurança, tá? Vou tomar um cuidado para não falar por todos, né? Mas acredito que eles vão concordar. Nós temos um entendimento de observar o colaborador, se ele está um pouco cabisbaixo naquele dia, né? Se ele quem é mais afoito, quem gosta do perigo. O RH, mas a gente tem por instinto, por um tempo de experiência. O RH, a gestão de pessoas hoje também, que está intrínseca nessa questão, ele já trabalha isso, assim como a área de psicologia. E o RH já Exatamente. Precisa estar atento em todos os sinais, né? Precisa estar atento a todos os sinais diferentes que aquele colaborador está alertando, né? Por isso que, e assim, o RH hoje é estratégico também, né? Ele não pensa só, tem que pensar no todo. Então, assim, é muito importante isso. Porque às vezes, Michele, você vai observar um trabalhador ali, um colaborador, né? Ou até mesmo o diretor da empresa, e tu vai solicitar alguma coisa, alguma compra, né? Alguma melhoria que vai entrar na questão financeira, e aí tu vai falar com o diretor já está com o cabelo arrepiado quando ele te vê. Ai, meu Deus, lá vem ele, lá vem ela. Jesus Cristo. Socorre, São Jorge. Chega o RH e diz assim para ti, ó, o Anderson, espera um pouquinho. Ele está com um problema aí, pessoal, vai gerar um conflito desnecessário, você vai pedir alguma coisa corretamente. Não deixa de fazer. Mas nesse momento não. Vai lá dar um bom dia para ele. Quebra o gelo, ele está pensando uma coisa, e você vai de outra forma com ele, um bom dia. Isso, Depois você vai ver que ele vai te atender. Porque ela já entendeu por gestos dele, por exatamente. Ela já teve estudo lá no início. E o momento certo, né? É o momento certo para conversar com ele. Mas essa questão também desses procedimentos de segurança, é muito importante que todos compram essa ideia, né? Do gestor, do cabeça, até o colaborador final, para que todos estejam em sintonia, né? E se conecte um com os outros, para que todos esses procedimentos possam ser cumpridos, né? Sim, com certeza. Até você comentou sobre a questão da empresa ter um prejuízo. Ela tem, assim como um funcionário. Como já falamos, é interligado. Mas assim, um funcionário comete uma falha, né? Ele pode gerar uma autuação por uma quantidade que é multiplicada por uma quantidade total dos funcionários. Então, como eu digo, em algumas situações, tá? Não todas. Um funcionário pode gerar uma quebra daquela empresa. Antes, mas você é muito dramático. Não é, dependendo do porte da empresa, ela quebra. Eu já tive cliente que aconteceu isso. Entendeu? Ela quebra. Porque o Ministério, hoje a Secretaria do Trabalho, Especial do Trabalho, ela vai multiplicar. Não é todas as atuações. Meus colegas estiverem aí, não é todas as situações. Tá? Vai pegar uma situação que gera essa multiplicação pela quantidade de funcionários, uma falha,
Uma empresa de porte de 20 mil reais leva uma autuação de 100 Aí, mil, nossa, não dá. Aí quebra aí quem é mesmo, que vai com ser certeza. desempregado? Todos os demais. Todo mundo, Todos os todo demais, mundo, todo mundo tem prejuízo. Então, é um cuidado que se tem, não só conosco, óbvio, temos que ter, mas também zelar pelo o bem-estar da empresa, seja econômico, sim. a imagem dela também, né? Para todo mundo andar bem. Ela conseguir gerar, se ela tiver muito passivo jurídico, trabalhista, ela não vai ter, muitas das vezes, dinheiro para Não, investir na qualidade e do perde ambiente. credibilidade no mercado, né? Perde, Então, assim, nem os próprios funcionários vão querer trabalhar naquela organização, os com fornecedores certeza. também não vão querer trabalhar com essa empresa. Então, assim, é complicado. Eu vou ler um comentário aqui de um amigo meu que ele Por mora em favor. Londres, o Rodrigo. O Rodrigo também trabalha em RH e ele colocou assim: lindeza, papo ótimo e sério, que precisa ser levado a sério pelo corporativo. Aqui, lá em Londres, o departamento de Health and Safety, não sei falar inglês, tá, Rodrigo? Mas é isso aí, é uma secretaria do Ministério do Trabalho seríssimo. Então, ele falou que lá em Olha, que Londres legal. tem uma questão de fiscalização bem séria e acirrada em relação às organizações, né? Que Com legal, certeza. né? E precisa disso mesmo, né? Às vezes também, Precisa. às vezes até os próprios funcionários, eles também fazem essas questões de denúncias, né? Pelos Sim, procedimentos pode ser feito. que as empresas às vezes botam um papelzinho lá escrito, né? De missão, visão, os E, procedimentos, e muitas vezes eles não fazem isso, né? Isso aí é só é de fachada, né? Só para dizer que tá bonito, que cumpre, mas ninguém faz, né? Então, é, assim, é, é cultura, né? É aquele negócio, sim, esses tempos, a gente estava conversando até com a Daiane sobre essa questão, que eu estava ministrando um treinamento, e no meio do treinamento apareceu uma das donas da empresa e falou, ó, isso aí para mim é um termo perdido, porque foi parado um nossa, processo da empresa. Mas isso na área de segurança do trabalho, assim como o RH também deve ouvir várias outras situações, isso né? Não é que é normal, não entenda dessa forma que tem que ser assim, mas estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a sim, isso. Só que, no fim, cabe a nós transformar, que é a questão também do profissional de segurança, chegar lá, não só ficar reclamando que ninguém investe, mostra o outro lado, mostra outra forma. sim, Estou aprendendo isso. Com 17 anos de área, ainda estou aprendendo isso. mas é Entendeu? constante, Não né? só com a Isso, lei, não chegar e uhum. falar assim, ó, se você não fizer, o Ministério do Trabalho vai bater aqui no teu estabelecimento, vai gerar isso. Não, cara, se você não fizer, meu querido e querida gestora, o que vai acontecer é que aquele rapaz pode se acidentar, pode gerar Sim, um valor X de custo, aí é custo mesmo, né, isso, direto, numa previdência social, que o senhor vai pagar, a sua empresa vai pagar, o fulano lá, que nem conhece esse trabalhador que se acidentou, vai estar pagando, que não teve culpa disso, vai ter os custos indiretos, a imagem, um custo grande uhum. para a imagem da sua empresa que você ralou para conseguir crescer aos poucos, com muito esforço, e por uma falta dessa visão, você pode gerar um prejuízo. E o outro é um Com certeza, trabalhador. E a é. consciência que fica? Como é que você vai dormir sabendo que indiretamente ou diretamente você participou daquele prejuízo àquela família, que não é um trabalhador É, que morre ou adoece, é uma família, entendeu? exatamente, Então, tem esses ônus. é verdade, porque acaba influenciando na vida particular dele também, né? E pode gerar Sim, várias situações, né, complicadas, né? E aí, Anderson, eu queria que você falasse um exemplo, assim, você não precisa falar o nome da empresa, não, tá? Mas alguma é. empresa que nesse período agora de pandemia, ela te procurou para que você adaptasse todos esses procedimentos novos aí, é, para a organização, né, junto com seus Uhum. colaboradores. As empresas estão voltando aos poucos, né, na questão produtiva. E Sim. aí você conta uma história assim de sucesso e uma de resistência. Olha, de sucesso eu tenho uma na área de comércio de materiais em geral, ferramentaria, jardinagem.
de nível nacional, de renome nacional. Na verdade, ela é Aham, multinacional. Tá? sim. Se eu não me engano, é franco-alemã. E ela Olha. solicitou para uma empresa que já presta serviço para ela em São Paulo, provavelmente é a matriz, é nacional, para cada filial dela ter um profissional de segurança, uma empresa que coloque esse profissional de segurança ali Ah, oito que horas por fique, dia, que fique ali cuidando fiscalizando cada filial dela em do relação a todos esses procedimentos. Nossa, que máximo. fiscalizando e também conscientizando. A Sim, fiscalização é o último passo, né? aham, Digamos é. assim. Mas, primeiramente, conscientizando, adequando para a prevenção do Covid-19, né? Então, ela começou com orientações através de vídeo, né? Ela iniciou bem no início ela iniciou em conjunto com os protocolos estaduais, porque ela atende toda a rede no Brasil. Então, cada estado Aham, tem um técnico, né? Eles têm um sim. CERMIT, uns profissionais de segurança do trabalho. Só que eles ficam a parte de segurança do trabalho e deixaram esses terceiros com a parte de Covid, que não deixa de ser segurança do trabalho. Tá? Aham. Então, eles trabalham com a conscientização, cada um da sua regional elaborou um vídeo explicativo, como lavar a mão, né? A que Uhum. momento usar luvas, quando pode, quando precisar, se não tem aonde procurar. Então deixa tudo um material educativo, tá? Sim. Via vídeo e formalizado, né? Colocaram barreiras de proteções em mesas de atendimento a cliente, né? Olha. Aferimento através de termômetro com relação à febre, né? Aham. Álcool em gel no acesso à empresa, né? Então, e reuniões semanais, tá? E eu tenho um profissional que trabalha comigo e fica lá todo dia, né? Durante 3 meses já estão pedindo para prorrogar, fui saber ontem. Estão pedindo para Olha, prorrogar, caramba, é. tá? Porque estão realmente E aí, vendo essa necessidade, né? E o sim, profissional de segurança do trabalho, ele é apto a isso, né? Ele está ali passando pela empresa e está vendo ali todos os procedimentos. Ali ele já pontua para aquele colaborador, né? Ó, desse jeito aqui não é o certo, não. Faz desse outro jeito, é né? Tá bem ali isso mesmo. porque é bem educativo mesmo, né? Igual criança, né? Sim. E aquela abordagem humanizada, né? Sim, Sem sim, é cobrar, e claro. sim Isso. orientar ele, mostrar que isso pode gerar um prejuízo para ele, para a família dele, que ele vai para casa, né? É. E que isso tem que se levar também para casa. E o outro que não está dentro do processo, mas vai ficar, né? Uhum. Tá aos poucos, né? Algumas empresas têm restrição a colocar, por exemplo, sinalização, placas, obrigatório usar luvas. Outro, Uhum. que tem nessa mesma empresa, que é uma atividade econômica da construção civil, tá? Não vou poder colocar o nome aqui. Não, a gente não fala nome, só fala. Sim, sim, é uma atividade econômica da construção civil. E que o Uhum. pessoal tem uma dificuldade com a máscara. Hoje, ontem, inclusive, eu tive que salientar isso novamente. Trabalhei com abordagem humana até certo ponto. Chegou um Sim, momento que um, os outros demais funcionários e a empresa não pode ser prejudicado por causa de um. Então sim, chegou um sim. ponto que é o Anderson dentro de uma situação. Olha, gente, se precisar divertir, a gente vai divertir. Porque Exatamente. eu tenho que É. ver o todo, não só um. E Depois também, conversei e com o também rapaz toda e essa aí equipe, tá e me também levando. toda essa equipe de trabalho, ela tem que se fortalecer em prol desses procedimentos, né? Então tem que ter a colaboração de todo mundo. Se uma pessoa não está cumprindo, né? O outro fala, pô, cara, né? Ajuda a gente aí, cara. Vamos trabalhar Sim, direitinho, né? Vamos cumprir os procedimentos. A gente não quer te prejudicar e nem que você prejudique a gente, mas que, né? Porque hoje em dia é uma obrigação tudo isso. A gente sabe que realmente a máscara é uma coisa nova pra gente, né? A gente está é, se adaptando, realmente incomoda, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa alérgica. Se eu ficar muito tempo com aquilo, começa a passar aqui no meu nariz e começa a dar vontade de espirrar, começa a vontade de coçar. Aqui também, né? Atrás da orelha, né? sim, Ficar sim. muito tempo começa a marcar. Imagine um colaborador que fica muitas horas, né, trabalhando com esse equipamento, né? Com esses equipamentos. Fora os equipamentos de proteção individuais Sim, dele. É, é.
é uma responsabilidade compartilhada, né, Michele? Com Sim, com todos, né? certeza. Não é questão legal. É claro que tem a questão legal, decreto, MP, medidas provisórias, né? Isso. Mas eu tento incutir na mente dos trabalhadores, passar essa sementinha, colocar essa sementinha que assim, ó, eu não preciso de lei para me proteger. Isso desde quando eu entrei na Aham, área de segurança do trabalho. Eu preciso de ter consciência da minha vida, responsabilidade com a minha vida e exatamente. para com a minha família. Entendeu? Isso é desde o dono da empresa até lá embaixo. Até o menor da hierarquia ali, profissional, né, na Uhum, função. Entendeu? Isso é uma responsabilidade de todos. Não só a questão do sim. Covid, tá? Isso em tudo. Isso em tudo. Porque depois que aconteceu o problema, gente, é uma avalanche. A avalanche ela não começa com a bola grande, ela começa Aham. pequenininha. Pequenininha, Enquanto você não dá atenção, ela vai crescendo. Isso, exatamente. E todo mundo realmente tem que estar participando disso, tem que ter consciência, né, da importância desses procedimentos. Né? Eu vou contar um exemplo de uma Isso. empresa que eu trabalhei, também não vou falar o nome, né? Mas eu trabalhei numa empresa que era uma fábrica de roupas, né? Então, o primeiro andar era a administração, o administrativo, e o segundo andar era as máquinas de corte, né? E eu era uma das responsáveis que dava todos esses treinamentos, né? Porque a gente já tinha um programa realmente de segurança e de prevenção e todos sabiam, né, exatamente o que tinha que cumprir. E a fábrica em si era toda com câmeras, né? Para realmente Certo. verificar se esses procedimentos estavam realmente sendo adquiridos, né? E aí, uma vez, um funcionário veio até a minha sala correndo, com a mão, com um dedo sangrando, e o outro dedo na mão. Aí falou: Nossa. Olha, eu passei o meu dedo na máquina de corte, cortou a metade do dedo, né? Aí eu falei: Meu Deus do céu. Aí, imediatamente, a gente levou ele para o hospital. Aí ele amputou esse dedo, né? E aí a gente foi verificar na câmera o que aconteceu. Porque, gente, se ele tivesse usando todos os equipamentos, isso daí não ocorreria, né? Que era uma luva específica que ele tinha que usar, ele tinha ali o, o distanciamento, né, entre ele fixar o tecido e a máquina de corte, enfim, vamos ver a câmera de segurança. Ele não estava utilizando nenhum dos equipamentos. Nenhum. Nenhum dos Imprudência. equipamentos. E aí, gente, olha, foi uma coisa assim apavorosa, porque assim, nós demos, né, o pessoal da empresa, nós demos todo o apoio, todo o suporte para a saúde dele. Ele entrou de licença médica, porque naquele dedo, né, e a função que ele exercia, ele utilizaria as mãos, né, e esse dedo ele não poderia trabalhar dessa forma, né? E aí Sim. a gente tinha todo um processo produtivo, um planejamento, né, de confecção, defalcou, né, porque aquele funcionário era Uhum. essencial para a nossa produção, e nós tivemos que aumentar a carga de horário para os outros De outros colaboradores, trabalhadores. né? Isso. Então, assim, os outros começaram a trabalhar mais. Ele ficou de licença médica até se restabelecer daquela cirurgia que ele fez. E aí, caramba, a gente ficou pensando assim, gente, a gente está sempre lá dando treinamento, curso, mostrando. A câmera, ela foi colocada exatamente para ver se eles estavam cumprindo. Por quê? Porque quando a gente ia lá, eles estavam usando. Mas quando a gente virava as Uhum. costas, eles tiravam tudo, né? Então, assim, caramba, era complicado. Aí, quando aconteceu esse problema, né? Aí todos os outros começaram a ficar atentos, porque aí a gente colocou pressão em cima, entendeu? A gente Sim. falou, olha, você Ó. começaram a reclamar porque tiveram que trabalhar hora extra, né, em função daquele colaborador, e aí a gente reuniu todo mundo e a gente falou, olha, o trabalho é em equipe, um depende do outro, e todas as instruções, elas são realizadas para todos vocês, a gente abre um espaço para vocês tirarem as dúvidas, né? E se tiver algum problema, vocês perguntarem, porque a gente está disposto a isso, porque é uma exigência que a gente tem que cumprir também. Então, assim,
o colaborador ele tem que entender a nossa parte, porque é do fiscalizador, né? E a gente tem que entender o lado deles de qual é a dificuldade que eles estão tendo naquele procedimento, né? Sei que esse funcionário deu uma dor de cabeça para a gente durante um tempo e ficou encostado um tempo também pelo INSS, também recebeu punição, enfim. E depois ele voltou e aí ele falou que ia usar tudo. Mas assim, realmente uma coisa bem complicada, né? Porque o ser humano às vezes é difícil de entender, né? Sim, sim, é difícil de entender. Mas essas dificuldades assim que atrai às vezes, porque é o desafio, né? É tão bacana, o Michele, todos, quando você consegue ajudar na mudança de cultura. Porque assim, eu acredito uma frase que agora não me lembro quem é o autor da frase, que você não muda ninguém, você ajuda a mudar, a mostrar para ele ou para ela que pode sim mudar, a mudança está em si mesmo, né? Então, quando você consegue mostrar essa pessoa que ela pode melhorar dentro do seu processo produtivo, como pessoa, primeiramente, né? Olha que coisa bacana que aconteceu comigo, rapidamente. Semana passada, eu estava ministrando um treinamento de 35 e tinha um rapaz que ele não conseguia confeccionar um nó, fazer um nó de jeito nenhum. Ele tinha uma dificuldade e ele ficou nervoso porque o pessoal ficou esperando ele terminar para concluir o treinamento. Então, o que eu fiz? O pessoal eu liberei, porque só faltava aquilo mesmo, e ele falou assim, Anderson, não adianta, seu Anderson, eu não vou conseguir. Eu falei, não adianta, não existe. Ou eu fico até as 8 horas da noite aqui nessa obra com você, tomando um cafezinho bacana, e você vai fazer o café. Mas você vai conseguir sair. Desculpa, você vai conseguir fazer esse nó. Tira isso da cabeça de vocês que eu não consigo. Vai lá, de novo, vamos fazer. Não, mas eu estou tomando seu tempo. Não, o senhor está me ajudando a treinar mais ainda. Entendeu? Exatamente. Então, vamos fazer uma vez, 2 vezes, ele fez 3 vezes. Nossa, Michele, não é porque não foi eu que fiz, foi ele chegou, eu consegui. Aí, viu? Olha, seu Anderson, é a questão da confiança, né? Porque ele se limitou àquilo e colocou na mente dele que ele não ia conseguir. Justamente. Né? Então você tem que realmente ter essa psicologia, né? Para você entender o outro e mostrar. Nós somos agentes de transformação, né? Então a gente precisa ter agente de transformação, isso. Então a gente precisa olhar para o outro, né? Ter essa empatia e saber como lidar com aquela situação e conversar realmente com a pessoa, entender qual é a dificuldade que ela está tendo e mostrar para ela que ela é capaz sim de fazer, que nada é impossível, que pode demorar um pouco mais do que os outros, mas ele vai conseguir, né? Sim, vai conseguir. Eu estou aprendendo isso com o tempo, essa questão de ver as outras dificuldades. Por que ele estava com vergonha? Ele se sentia incapaz a tempo e estava com vergonha. Mas por quê? Sim. Eu trabalhei bastante tempo, quando era seletista, com o pessoal de RH e psicologia. Isso. Pessoal de psicologia. E fui absorvendo, fazendo algumas funções ali com eles e tal, né? E estou aprendendo. Porque isso faz parte, o aprendizado é constante, entendeu? Sim, e aprendo com essas pessoas. Eles me forçam, olha, eu tenho que aprimorar isso aí. Peguei uma base, agora eu vou aprimorar, porque isso vai ser uma constante na área de segurança do trabalho. Então, porque existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, né? Então, às vezes, você tem a teoria, mas a prática, às vezes, não funciona conforme aquela teoria, né? Então, você tem que buscar se adaptar a isso de uma forma, né? Que possam trabalhar juntos e não ter nenhum tipo de dificuldade, né? Em relação a isso. Então, é essencial. A Dai está falando aqui, somos eternos alunos, exatamente. A gente tem aprendido agora nessa questão da pandemia tanta coisa, né? Essa questão cultural que a gente não tinha de usar máscara, né? Essa questão de cuidado, de higiene, que a gente, desde criança, a gente já, quando a gente estudou biologia, a gente sabia que tinha que lavar a mão, que tem bactéria, que tem vírus, tem essas coisas todas, né?
As Justamente. pessoas não, mas as pessoas não achavam que isso era importante. Só que aí vem um vírus, né, que ninguém conhece, que não tem medicamento, que não tem nada. E aí, esses profissionais, né, especializados nessa questão do vírus, de estudo, né, eles falam, olha, o procedimento é esse que tem que fazer para amenizar toda essa situação, porque senão vai ser pior, Aumentar. até porque o nosso sistema de saúde não suporta, né? Justamente, nosso sistema de saúde aí está começando a ser abarrotado. Em algumas regiões do nosso país que não são bem observadas pelos governos que passaram, atuais, enfim, piorou a situação. Né? Não querer entrar no processo político, que esse não é o intuito, né? Mas é isso. Alguns municípios, alguns lugares não são bem observados, amparados pelo governo, sejam estaduais, municipais ou federais. E acaba acontecendo isso aí, ó. Quando acontece não trabalha com prevenção, porque não tem sistemas, não tem meios, né? E acabam, quando são obrigados, né, dar o suporte, está acontecendo o que nós estamos vendo aí, né? Pessoas deixando de ser atendidas. A Dai falou aqui, nenhum do mundo mais do que na hora de transformar isso em novos hábitos, né? Exatamente. E também não adianta o colaborador só ter esse hábito, né, de precaução dentro da organização. A organização também, junto com o RH, precisa saber como que é o ambiente dele familiar lá, se ele também tem esse tipo de precaução, né? Se a família dele faz também esses procedimentos, porque não adianta no trabalho ele cumprir e ele vai para casa, ele não tem, né, nada. Então, assim, sim, exatamente. Então, é como um todo, né? Exatamente, é como um todo. E hoje, com a internet, a gente tem a informação aí a nosso favor, né? Qualquer dúvida que a gente joga lá no Google, o Google responde lá pra gente as dúvidas, né? Porque nessa era digital, a informação ela tá mais ampla, né? Então, a gente consegue realmente saber o certo, o errado, e como a Dai falou aqui, os hábitos eles vão sendo alterados, né? Dentro dessas condições que a gente pode ter, né? Sim. Isso é importante, até te falando de forma geral, tá sendo um pouquinho do Covid, se me permite, falando de forma geral na segurança do trabalho. Nós temos um problema no Brasil, na minha visão, tá? A cultura da prevenção é quase mínima, que é a reação. Né? Por quê? De repente posso sofrer algumas críticas aí eu vou falar aqui, mas eu vou dizer uma coisa. Tem determinadas atividades, por exemplo, já prestei serviço para uma clínica que ela nunca pegou o PPRA e o PCMCO. Nunca pegou o documento assim, ó, obrigado, Anso, né? Aqueles R$5 já está na tua conta, botou na gaveta e nunca pegou. De repente, alguns hospitais, é uma crítica destrutiva, construtiva, não estou falando que são todas, tá? Também alguns profissionais pegassem o PCMCO, se lessem, né, ler ou estudar o PCMCO em conjunto com o profissional de segurança do trabalho, o RH, poderiam ter medidas, utilizar lá no início medidas exatamente, como precaução, minimizar, né? Essa complicação que está tendo agora. Né? Eu já digo por informações que eu vi na mídia, notícias assim, não é nada oficial, não posso oficializar. Que tinha no início profissionais de saúde que não sabiam colocar máscara. Qual tipo de máscara, melhor dizer? Não colocar máscara. Qual tipo de máscara deveria ser usado? Mas lá no PCMCO e no PPRA, pode estar dizendo, mas lá não vai dizer do Covid, sim, mas tem com alguns riscos de bactérias, vírus. Isso, já poderia pegar aquela informação, já trabalhar com um mínimo de prevenção para ver depois de um tempo, estudando com os demais outros profissionais, né? Não ele especificamente, mas outros profissionais, agora é uma outra máscara, é um outro tipo Anderson, de
O Instagram tá me comunicando que eu tenho 20 segundos para terminar. Vamos. Eu ia falar com você, eu quero te agradecer, eu amei a live, muito obrigada pela sua generosidade, tá? E eu vou disponibilizar esse vídeo lá no IGTV, tá, gente? Por favor. Obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada por todas as informações que você compartilhou com a gente, Anderson.